Olá, seja muito bem-vindo ao Verbete e no vídeo de hoje nós vamos responder a perguntas feitas lá no nosso Instagram. É o nosso primeiro Verbete Responde. Muito bem, colocamos uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, que é esse daqui, você se não segue pode seguir, e as pessoas mandaram perguntas interessantes e nós vamos começar a respondê-las a partir de agora, tudo bem? Sem muitas delongas, porque são perguntas interessantes que vão demandar um certo tempo, então vamos ser bem objetivos. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quando o pronome é separado da preposição e quando é junto, o fato dele, o fato de ele? Esta é uma ótima pergunta e com certeza é a dúvida de muitas pessoas. Acontece que na nossa língua não existe sujeito preposicionado, ou seja, a preposição que vem antes do sujeito não pode estar colada no pronome ou no artigo que compõe esse sujeito. Vamos aos exemplos. O fato dele chegar atrasado foi considerado absurdo. Nesse caso, o que a gente fez foi aglutinar aí uma preposição ao pronome ele, o fato dele. Essa forma é muito adequada para a oralidade, mas para situações formais, para a escrita, a forma correta é o fato de ele chegar atrasado foi considerado absurdo. Da mesma forma, apesar das pessoas não gostarem, caminhar é bom. Nós não podemos fazer essa junção porque dessa forma nós estamos preposicionando o sujeito e a nossa gramática e a nossa norma vai dizer que não existe sujeito preposicionado na língua portuguesa. Então a forma adequada desta sentença é: apesar de as pessoas não gostarem, caminhar é bom. Então é isso, não existe sujeito preposicionado, então sempre apesar de apesar de o, apesar de ele e por aí vai. Tá certo? Vamos para a nossa segunda pergunta. A nossa próxima dúvida é sobre suicidar-se. Existe essa dúvida mesmo, é comum as pessoas pensarem: poxa, mas não é redundante, não é um pleonasmo? Tem como você suicidar outra pessoa? Este raciocínio parece lógico, tem sim uma certa lógica, mas o que nós precisamos pensar é o seguinte: suicida é uma palavra que tem origem no latim, em que sui significa a si próprio e sida significa aquele que mata. Não é por acaso que nós temos palavras ainda aqui no português, várias, né? Que tem esse finalzinho sida. Inseticida, que é aquilo, né, que mata insetos. Homicida, aquele que mata homens. Germicida e várias outras palavras por aí. Além disso, precisamos pensar que esse é um verbo pronominal, ou seja, esse si que aparece depois de suicidar não tem nada a ver com pronome reflexivo, ou seja, alguém que fez algo contra si mesmo. Não é dessa forma. Neste caso, esse pronome acompanha o verbo como parte integrante dele, porque ele é um verbo pronominal. Da mesma forma acontece com verbos como arrepender-se, abster-se, zangar-se. Não são verbos com a mesma característica de, por exemplo, cortar-se. Ele se cortou. Cortou-se, cortou a si mesmo. É aquela questão reflexiva. O sujeito que faz algo contra ou faz algo para si mesmo. Não é o caso aqui. O verbo arrepender, no caso, é pronominalizado e esse si é parte integrante dele. Espero que tenha ficado claro. A próxima dúvida não é sobre a língua portuguesa. Qual é a sua formação, professor? Muito bem. Eu sou formado em letras, eu fiz um curso de licenciatura em letras português e inglês na FUNSESI, uma faculdade aqui da minha cidade, em Itabira. Eu moro no interior de Minas Gerais. E eu também sou mestre em língua portuguesa pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a minha formação. Matada a curiosidade? Vamos para a próxima dúvida? A próxima dúvida é sobre concordância verbal. A maior parte das crianças concorda com a maior parte ou concorda com crianças? Aqui nós temos um caso muito específico de concordância verbal, que é o caso de concordância com expressões partitivas, ou seja, expressões que indicam parte de um todo. Aqui é interessante porque nós podemos concordar tanto com a expressão que indica parte,
quanto com a outra palavra que vem no plural. Vamos ver alguns exemplos? A maioria dos alunos terminou a prova de matemática. A maioria dos alunos terminaram a prova de matemática. Aqui no primeiro caso, a concordância foi feita com a maioria. A maioria terminou. No segundo caso, a maioria dos alunos terminaram. Terminaram, o verbo está concordando com alunos. As duas formas estão corretíssimas. Vamos para o próximo exemplo. Um pequeno número de pássaros sobrevoou a plantação. Sobrevoou está no singular, concordando com número, pequeno número. Um pequeno número de pássaros sobrevoaram a plantação. Aqui nós temos um verbo no plural, concordando com pássaros. Também as duas formas estão corretas. Próximo exemplo. Grande parte das crianças gosta de chocolate. Aqui nós temos o verbo no singular, gosta, concordando com grande parte, que é a expressão partitiva. Grande parte das crianças gostam de chocolate. Nesse caso, nós temos o verbo no plural, gostam, concordando com crianças. Nos três casos, as duas formas estão corretas. E aí você vai me perguntar, tudo bem, Ivan, mas como é que eu vou escolher com o que eu vou concordar? Aí vai depender do que você está querendo evidenciar. Com qual elemento você quer destacar? Aqui no primeiro caso, a maioria dos alunos terminou a prova. Como nós temos terminou no singular, eu estou evidenciando a expressão a maioria. Eu quero chamar atenção para ela. No segundo caso, a maioria dos alunos terminaram. Esse verbo aí no plural está chamando atenção para quem? Para alunos, que é a palavra que eu quero evidenciar. Então, nesses casos, quando há expressão partitiva mais uma palavra no plural, eu vou fazer a concordância com aquele elemento que eu quero evidenciar. Correto? A concordância aqui é facultativa. Ou você concorda com a expressão partitiva, ou você concorda com a expressão que vem logo em seguida. Claro? A próxima dúvida é sobre como usar o verbo haver corretamente. Bem, antes de mais nada, nós precisamos pensar que o verbo haver tem vários significados. Quando ele expressa o significado, quando ele expressa a ideia de existir, acontecer ou ideia de tempo decorrido, de passagem de tempo, esse verbo é impessoal. O que significa isso? Para um verbo impessoal, não existe sujeito. Então, como a regra geral da concordância na nossa língua é que o sujeito concorda com o verbo, nesse caso, não necessariamente eu vou ter que fazer uma flexão de verbo de singular para o plural, porque não existe sujeito para verbos impessoais, que é o caso do verbo haver. Vamos ver alguns exemplos? Antigamente, acreditava-se que houvesse vidas em Marte. Não houvessem vidas em Marte. Lembram? Verbo impessoal, não tem sujeito, né? Ele compõe a oração sem sujeito, portanto, não há flexão para esse verbo, ele não passa de singular para plural. Próximo exemplo. Não houve acidentes graves durante o carnaval. E não houveram acidentes graves. Sujeito, mais uma vez, aqui não existe, o verbo é impessoal, permanece no singular. Eu não ia a Paris havia muitos anos. Muitos anos é passagem de tempo, né? Havia muitos anos, então aqui também o verbo é impessoal, oração sem sujeito, e ele permanece no singular. Essa é a primeira perspectiva que devemos levar em conta quando pensamos ou temos dúvidas se o verbo é no singular ou no plural, o verbo haver nesse caso. Agora vamos falar de outras situações. Há situações em que o verbo haver é precedido de um verbo auxiliar. O que a gramática vai dizer para nós? O que a norma vai definir? Se um verbo é impessoal, o seu auxiliar também vai carregar essa carga, então ele também vai ser impessoal. Vamos ver alguns exemplos? Em outubro deste ano, vai haver eleições. Aqui nós temos o verbo haver, que é impessoal, então o vai, que é o verbo auxiliar, também deve ficar no singular. Depois da pandemia, precisará haver medidas importantes e não precisarão haver medidas. Lembra? Haver impessoal, o seu auxiliar também é impessoal, os dois vão ficar no singular. Com a chuva, costuma haver enchentes no Rio de Janeiro. Haver impessoal, o seu auxiliar também deve ficar no singular. Correto? Tranquilo? Mas não para por aí. Ainda tem mais concepções, mais coisas que a gente precisa discutir a respeito deste verbo.
O verbo haver é utilizado em situações mais formais, né, na modalidade escrita principalmente, mas na oralidade ele é substituído pelo verbo ter. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos uma charge do Duque. Tem fumódromo nesse restaurante? Claro, senhor. É só descer as escadas. Hilário esse texto. Então, se nós fôssemos olhar na perspectiva da norma, do padrão culto da língua, como que esse primeiro cara aí, o primeiro personagem deveria ter dito? Tem fumódromo neste restaurante? Não, ele deveria ter dito há fumódromo neste restaurante? Ou existe fumódromo neste restaurante? Mas na oralidade, na informalidade, nós não vamos falar assim. Há fumódromo nesse restaurante? Então, a gente percebe que em situações informais, o verbo haver é substituído pelo ter. Mas no texto, principalmente na redação do Enem, por favor, não vamos fazer isso. Você está pensando que acabou, mas não acabou. Para fechar essa discussão sobre o verbo haver, que eu acho até que dá um vídeo sozinho, só para ele, nós temos outros sentidos do verbo haver e eu vou destacar alguns aqui. Nesses sentidos que eu vou dizer agora, o verbo haver é pessoal, ou seja, a gente vai ter sujeito para ele. Se eu tenho sujeito, o verbo deve concordar, eu vou precisar observar isso. Pode ser que haja a necessidade de a gente flexionar esse verbo haver para a forma plural aí. Vamos ver alguns casos, vamos pensar em alguns exemplos aqui. Em todos esses exemplos, o verbo haver tem sentidos diferentes dos que nós vimos anteriormente. Então vamos lá. Quando chegamos a São Paulo, as chuvas haviam diminuído. O verbo haver aqui é um verbo auxiliar. Haviam diminuído. Portanto, neste caso, ele pode ir para o plural. Vocês se haverão comigo. Haverão aqui é no sentido de ajustar contas. Ah, vocês vão se ver comigo. Vocês se haverão comigo. É pouco usual. Nós não usamos esse verbo com esse sentido, então por isso ele vai soar estranho para nós. Os alunos houveram-se com respeito. Outro exemplo de verbo, né, do verbo haver, que não usamos cotidianamente, por isso vai soar estranho. E ele aqui tem sentido de agir de alguma forma. Agora sim, terminaram as nossas discussões sobre o verbo haver. Eu espero que tenha ficado claro para você, não só essa parte, como as outras que nós discutimos aqui. Teremos outras oportunidades para responder as perguntas de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, dê um like, comente aqui embaixo o que você achou. E siga-nos nas nossas redes sociais, sobretudo lá no Instagram, porque a gente troca muita ideia, faz sorteios. Enfim, muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau!